Olá, paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais um momento Crescendo na Verdade. Chegamos à 10ª edição do Momento Crescendo na Verdade. Eu quero aqui louvar a Deus pela vida dos irmãos que têm participado. E hoje nós vamos estar, após a mensagem da Palavra de Deus, nós vamos estar sorteando esse brinde com muita carinho que nós vamos dar para os irmãos aqui, sortear os irmãos que participaram dos comentários, se inscreveram no nosso canal. Aqui está a parte do nosso canal, a de Belém Araciúna, e também está o logo do nosso Momento Crescendo na Verdade. Então, no final, após a mensagem, nós estaremos sorteando esse brinde com muito carinho para você que tão prestativamente ouviu as nossas mensagens, compartilhou. A você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, também ative o sininho de notificações para que você possa receber as nossas mensagens, dá o seu like falando que gostou e também compartilhe a nossa mensagem para que pessoas alcancem o Evangelho de Cristo, seja restaurado, seja fortalecido pela palavra de Deus. Amém? Então, como nós estamos hoje na 10ª edição do Momento Crescendo na Verdade, nós estaremos hoje falando um tema da mensagem, 10 princípios que a arca nos ensina. Quero convidar você a mergulhar comigo na palavra de Deus. Queridos, nós vamos agora mergulhar na palavra de Deus. Nós vamos ler alguns capítulos e versículos do livro de Gênesis. Primeiro nós vamos ler capítulo 6, a partir do versículo 12. Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 12, diz assim: Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábua de cipreste, nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Capítulo 7, versículo 1. Disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea. Dos animais imundos, 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E tudo fez Noé, versículo 5, e tudo fez Noé como o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Versículo 15. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea, os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Versículo 19. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra, e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Versículo 24 do capítulo 7. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Agora no capítulo 9, a partir do versículo 11. Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: Esse é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas
aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes da carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir a carne. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Queridos, hoje nós vamos meditar sobre o tema 10 princípios que a arca nos ensina. Quero compartilhar com vocês 10 princípios que a gente extrai da passagem ali da arca. Eu não vou estar pregando sobre a passagem da arca de Noé, propriamente dito. Lógico que quando a gente fala desse assunto, me lembro quando eu era criança, nas casas dos irmãos, dos cristãos, tinha aquele quadro da Arca de Noé, típico. Quase todas as casas dos cristãos tinha aquele quadro. Eu lembro, quando eu era pequeno, eu lembro desse quadro aí que tinha na casa dos irmãos, na nossa casa, esse quadro da Arca de Noé. Mas hoje nós estaremos estudando 10 princípios que a Arca nos ensina. Nós vemos que essa história da Arca de Noé é conhecida por muitos. O homem tinha pecado tanto que Deus ele ficou se desagradou. Deus não estava contente com aquilo que estava acontecendo na terra, e Deus ele falou assim: eu vou dar cabo na humanidade, eu vou pôr fim. Mas ele encontrou um homem justo, temente a Deus, e o nome desse homem era Noé. Noé era um homem justo. A palavra Noé significa dizer aquele que descansa. Noé era um homem tranquilo, um homem justo, correto, e Deus se agradou com a vida de Noé. E Deus olhou para Noé e ele falou assim: olha, eu vou conversar com Noé. E Deus ele resolveu falar com Noé, falar: olha, Noé, eu quero que você construa um barco, porque daqui a algum tempo eu vou fazer chover sobre a terra. Eu quero que você faça um barco. Deu as medidas lá, todas as medidas, 3 andares, 150 metros de comprimento. Enfim, a arca era um projeto gigantesco que Deus deu para Noé executar. E como Noé era um homem justo, correto, temente a Deus, ouvindo Deus falar, ele acreditou nesse propósito, ele abraçou esse propósito e começou a construir essa arca. Deus depois ele falou para ele entrar, quando ele construísse a arca, para ele entrar na arca com sua família e também com ele entrar os animais, um par de cada um, só aqueles animais puros, limpos, considerados limpos, que iam entrar 7 pares, das aves também 7 pares, porque quando acabasse o dilúvio, quando a arca pousasse, Noé ia fazer um sacrifício a Deus. Então, para que as raças dos animais não fossem extintas, então Deus mandou ele separar 7 pares de animais limpos e também das aves, porque Noé ia sacrificar e Deus não queria que nenhum animal fosse extinto da face da terra. Deus quis preservar ali aos animais. A Bíblia fala que a chuva veio e o temporal veio, e aí começou a inundar. Deus ele fechou a porta por dentro e as águas começaram a descer. Naquele tempo nunca tinha havido chovido sobre a terra. Era aquela época a terra ela produzia uma neblina para que pudesse ser regada a terra, mas nunca havia chovido sobre a face da terra aquele tempo. E Deus ele propôs isso para Noé. E isso aconteceu porque Noé ele estava sobre os olhos de Deus. E eu quero compartilhar com você alguns princípios que a gente pode extrair dessa passagem da Arca de Noé. Primeiro princípio que eu quero compartilhar com você é: não perca o barco. Ou seja, primeiro princípio, não perca o barco. O que você quer dizer, pastor Valdir? Eu quero dizer que a gente não pode perder as oportunidades. Não podemos perder aquilo que Deus ele propôs para nossas vidas, para que nós possamos estar vendo que é um meio da gente fazer, é um meio da gente se salvar e a gente perde. Por exemplo, as pessoas, elas hoje estão vivendo num mundo tranquilo.
Mesmo no mundo de pandemia, no mundo de doença, no mundo de peste, as pessoas não estão ligando para a volta de Jesus. Jesus virá. E aí a arca simboliza Cristo, e muitas pessoas não têm vindo a Cristo, muitas pessoas estão adiando, procrastinando essa decisão. Por isso que um dos princípios que a gente fala aqui, que a arca nos traz, é para a gente não perder o barco. As pessoas estavam, a Bíblia fala que as pessoas na época de Noé casavam e davam em casamento, eles não estavam ligando, estavam zombando de Noé, porque Noé era uma pessoa já de idade. 500 anos Noé tinha quando ele começou a construir a arca, mais ou menos. E aí as pessoas, elas não começaram a dar crédito. A Bíblia fala que as pessoas não deram crédito. Noé começou a construir a arca e começou também a evangelizar, a pregar para aquelas pessoas, para que aquelas pessoas entrassem na arca, se arrependessem dos pecados, viessem viver uma vida com Deus, mas as pessoas zombaram, não acreditaram. E aí as pessoas deixaram para depois e foram adiando as suas decisões, e aí, quando eles deixaram para depois, a água veio, o dilúvio levou a arca, e a arca não estava mais lá. Por isso, queridos, que a gente tem que colocar nas nossas vidas que nós precisamos tomar algumas decisões que são importantes. Algumas decisões que nós temos que tomar hoje, a gente não pode deixar para amanhã. Isso pode trazer uma consequência para nós, pode trazer uma consequência de morte, pode trazer uma consequência de perca de família, alguma destruição, algum projeto vir à ruína, porque nós não tomamos decisões que nós precisamos tomar decisão hoje. Então, queridos, nós não podemos perder o barco está sendo construído, os projetos estão sendo realizados, e nós temos que entrar, interagir, participar desse momento. Nós, como cristãos, querido, a gente tem que se envolver na obra. Muitas pessoas estão ganhando bem, têm o seu dinheiro e talvez não tenham se envolvido na obra. E as oportunidades têm parecido para eles, mas eles têm rejeitado as oportunidades. Queridos, não rejeita a oportunidade, não rejeita o chamado que Deus tem feito para a sua vida. Lance mão no arado. Trabalha para o Senhor, construa o barco, porque o barco vai te levar a lugar seguro, queridos. Esse é o primeiro princípio. Segundo princípio que a arca nos ensina eu preciso planejar para o futuro. Queridos, porque na época que Noé começou a construir a arca, não estava chovendo. Noé nem sabia o que era chuva, mas Noé começou a construir, começou a projetar, pegou o papel, pegou a folha e começou a traçar o projeto. Queridos, a gente precisa planejar para o futuro. A Bíblia fala que para a gente olhar as formigas, como elas trabalham colhendo folhas para ajuntar para o inverno, porque no inverno elas não podem colher as folhas. E não vai ter folhas no inverno para ela colher, então ela já colhe. Por quê? Porque ela está planejando o futuro. Existe um ditado árabe que diz: guarda o seu tostão branco para os teus dias negros. Ou seja, as pessoas, elas querem só gastar, elas querem só queimar e não projetar para o futuro. Nós precisamos projetar nossas coisas para o futuro. Também em relação à nossa salvação, queridos. Tem pessoas que não ligam para a palavra, não tem comunhão com Deus, não busca a comunhão com Deus e vai deixando para amanhã. Amanhã eu vou jejuar, amanhã eu vou orar, amanhã, e vai deixando para depois, não projeta a sua vida espiritual para o futuro. E quando você olha para essa pessoa está sempre a mesma coisa, porque ela não se projetou para o futuro, ela não quis crescer, ela não se desenvolveu, ela não pegou o projeto e desenvolveu para que o projeto que Deus colocou na mão dela, o chamado que Deus colocou na mão dela fosse grande, e ela deixa para depois. Noé, ele não esperou os primeiros pingos da água descer não, para ela começou a construir o barco. Às vezes nós estamos esperando os primeiros pingos começar a bater na nossa porta, no nosso telhado, para que a gente possa arrumar. Queridos, nós precisamos começar a fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer hoje. Porque se Noé deixasse para construir o barco, construir a arca, depois que a chuva começasse a descer, os primeiros pingos começassem a cair, não ia dar tempo.
Queridos, nós precisamos aproveitar a oportunidade e planejar para o nosso futuro. É essa a lição que a arca nos ensina. Qualquer um de nós, queridos, nós vamos enfrentar momentos de tempestade, de lutas, mas nós precisamos nos projetar, nós precisamos nos preparar, precisamos estar firmado, traçar o nosso barco para que a gente possa, no dia que vir a tempestade, nós pudermos abrigar nele, para que nós possamos ser salvos nele, queridos. Tem gente que tem tudo na vida, mas ele esquece de Deus. Ele esquece das coisas de Deus. Ele não está preocupado porque ele não projeta para o futuro. Terceiro princípio que a arca nos ensina: nunca pense que é tarde demais. Tem pessoas que falam: minha vida já deu o que tinha que dar, Deus não vai mais me usar, eu não tenho mais condição de trabalhar nas coisas de Deus. Nunca é tarde demais para nós fazermos algumas coisas. Por exemplo, Noé, ele tinha 500 anos quando foi chamado para executar o projeto lá de Deus, e com 600 anos a água veio e ele entrou na arca num projeto que Deus traçou para ele. Às vezes você vai falar assim: Deus não tem nada nada a realizar na minha vida. Mas, queridos, quanto mais tempo se passa, mais coisas, projeto Deus tem para nossas vidas. Talvez Deus quer fazer uma coisa grande na sua vida hoje, ainda no tempo que se chama hoje. Tem pessoas falando: eu já dei o que tinha que dar. Nós vemos, queridos, que Moisés ele foi chamado por Deus lá no deserto para tirar o povo de Israel do cativeiro lá do Egito. Ele já tinha 80 anos. E quantos de nós falamos assim: não, é tarde demais? Queridos, não é tarde demais para Deus nos usar. Deus, ele quer nos usar. E talvez tem coisas que Deus nos usou lá no passado, coisas que realmente foram boas, mas Deus tem coisas grandes ainda para realizar. Nós vemos um pastor muito conhecido, Dwight Moody. Ele estava assistindo a televisão ele estava lá em Jerusalém assistindo televisão, e passou uma reportagem da Etiópia, e mostrando aqueles meninos lá com os braços fininhos, barrigas enormes, lá, tudo desnutrido. E ele olhou aquilo lá, ficou com peso no coração. Ele tinha 80 anos de idade. Ele falou assim: Senhor, ajuda essas pessoas, põe alguém para ajudar essas pessoas, essas crianças que estão famintas, elas precisam de ajuda. Aí o Espírito Santo falou para ele: vai lá você, ajuda você. E ele sentiu o Espírito Santo falar no coração dele. Ele não falou assim: não, Senhor, eu já estou velho demais, eu tenho 80 anos. Não, ele falou assim: Senhor, se o Senhor quer que eu vá, eu vou lá fazer a tua obra. E ele foi e fez a obra e alimentou muitas crianças na Etiópia, porque Deus quer nos usar. Deus ainda quer nos usar, ainda quando tem fôlego de vida em nós, Deus ainda quer nos usar, querido. Então, nunca é tarde demais para Deus nos usar. Assim como usou Noé, ele quer usar a sua vida, quer usar a minha vida também. Quarto princípio que a arca nos ensina é: não sucumbam às críticas. Queridos, quando nós somos chamados para fazer algum projeto de Deus, quando Deus coloca um ministério nas nossas vidas, queridos, muitas pessoas vão criticar. Você não vai conseguir agradar a todos. Deus, ele quer usar você. Noé, ele estava construindo o barco, as pessoas estavam pensando que ele estava maluco. Olha, um senhor dessa idade construindo um barco, para que isso? Nunca choveu. Ele nem sabe o que ele está fazendo. As pessoas, Deus vai colocar projeto na sua vida e as pessoas vão criticar, vão falar: não, essa pessoa está fazendo isso. Mas se Deus colocar projeto no seu coração, querido, não sucumbam às críticas, porque as pessoas vão vir para criticar para que você não execute aquilo que Deus colocou no seu coração. Deus colocou no coração de Noé, e Noé não sucumbiu às críticas, continuou construindo, continuou envolvendo a sua família, continua. Se alguém não quer te ouvir, queridos, envolva a sua família, envolva o seu cônjuge, envolva eles na obra. Deus colocou um projeto no meu coração, eu quero que vocês sejam participantes. E as pessoas vão reclamar, as pessoas vão falar, as pessoas vão criticar. Queridos, se você fazer o que é errado, as pessoas vão te criticar.
Se você fizer o que é certo, as pessoas vão te criticar. Então faça o que é certo, faça o que Deus tem colocado para você fazer na obra do Senhor. Se dedique, se lance na obra do Senhor e não se sucumbam às críticas, queridos. Zombaram de Noé, mas Noé continuou firme no propósito que Deus tinha chamado. Nunca desista, querido, só porque você tem oposição. Ah, tem oposição, tem alguém contra mim. Não desista, não sucumba às críticas. Queridos, até tem um livro que eu acho interessante, depois eu vou colocar a imagem dele aqui, um livro que eu li, é um livro secular, mas o nome do livro chama Nosso Iceberg Está Derretendo. Quantas vezes, queridos, as coisas estão acontecendo, Deus coloca alguma coisa no nosso coração para a gente mudar, mas aí a gente pensa, se eu for mudar, as pessoas vão criticar, vão assim. E aí eu li esse livro, o livro fala que o iceberg estava derretendo e as pessoas estavam lá e não tomavam atitude nenhuma. Ficavam lá sem fazer nada. Muitas vezes, querido, na nossa casa, na nossa família, na onde a gente está trabalhando, na igreja que nós estamos frequentando, alguma coisa está acontecendo e que precisa de um agir. E Deus tem colocado isso no seu coração, no meu coração, para nós fazermos e a gente vê as coisas derretendo e a gente não faz nada. Deus, Ele quer nos levantar para que a gente possa entender que o iceberg está derretendo e a gente não tem que tomar atitude. Tem que tomar ação e não poder ficar preocupado com as críticas, mas tomar a atitude que Deus quer que a gente tome. Amém, queridos? Quinto princípio que a arca nos ensina é por segurança. Ande acompanhado. Viaje em dois, em par, ande fortalecido. A Bíblia fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. Você tem que ter alguém que você confia, que você ande, para você ter segurança. Os animais ali foram em dois ali, com segurança, com seu pai. Salomão, ele falou assim, que é melhor serem dois do que um. É melhor serem dois do que um. As pessoas muitas vezes são assim... elas querem ficar fora de qualquer contexto, não querem se envolver. Mas, querido, envolva com pessoas que querem te ajudar, que querem se envolver, que é importante isso, querido, nós ter pessoas que vão nos ajudar, andar com pessoas que podem nos aconselhar. Tem pessoas que querem só ouvir palavra de bênção, que bênção. Muitas vezes você precisa de alguém que vai te puxar a orelha e falar assim, olha, você precisa tomar esse rumo por aqui, porque isso aí vai te trazer um mal. E aí essa pessoa vai te levantar, essa pessoa vai te ajudar a caminhar. Então, queridos, um princípio que a arca nos ensina, ande com pessoas que você confia, que você acredita, pessoas que gostam de você, que deposita a sua confiança em você. Deus vai levantar pessoas especiais nos dias difíceis para andar com você, queridos. Nós vemos aqui o sexto princípio que a arca nos ensina, a velocidade nem sempre é vantagem. Queridos, é que nem sempre a gente tem que viver na lei da urgência, na medida da urgência. Porque uma coisa é certa, a tartaruga e o coelho estavam juntos lá na arca. Ambos chegaram na arca. Os dois participaram do mesmo projeto, do mesmo livramento, da mesma salvação. E às vezes as pessoas estão correndo muito, muito desesperado. Nós vivemos uma época de tecnologia, isso é importante, mas estamos vivendo que as pessoas não têm tempo para nada. E parece que as tecnologias, em vez de facilitar, está piorando, está tomando mais tempo nosso. Por exemplo, você quer desbloquear um cartão de crédito, as pessoas perdem quanto tempo lá? Eu quero desbloquear um cartão de crédito, vai lá, liga lá, e quando liga, cai lá no 0800 e a pessoa, se você quer um serviço, tecle 1, se você quer outro serviço, tecle 2, se você quer 3, se quer outro serviço, tecle 4, aí você tecle 4, é esse mesmo, aí aparece a musiquinha de novo falando, se você quer agora falar com a parte da assistência, tecle 1, e você vai teclando, aí depois de repente se demora tanto tempo para ser atendido do outro lado um ser humano, aí
atende você porque a vida está corrida, a tecnologia está avançada, as pessoas não conseguem mais ler os seus e-mails no serviço, tem que se ler seus e-mails em casa, ou então talvez entra de férias, precisa abrir os e-mails para tá abrindo para ler. Então a vida está corrida, as pessoas hoje estão na tirania da urgência, e às vezes a síndrome do coelho traz reflexo para a gente, que a gente não vai, nós vamos ter problema. Quantas pessoas, pais de família, trabalham fora, ficam trabalhando o tempo inteiro, trabalha de manhã, chega à noite e já vai dormir, trabalha, e final de semana trabalha em 2 empregos, 3 empregos, e não vê a família. Quantos filhos aí se colocando nas drogas, indo para os caminhos das drogas, porque não tem visto sua família, não tem tido aquele aconchego de lar, e às vezes as corridas, querido, não querer conquistar, não querer ter, a gente perde grandes oportunidades, queridos. Muitas vezes as urgências das nossas vidas talvez nos traz consequências graves. Eu vi um tema de um livro, mas eu não cheguei a ler esse livro, fala assim, olha, como nós podemos viver no tempo de Marta, como a gente estivesse vivendo o tempo de Maria. Às vezes a gente está deixando de buscar Deus, não tem tempo de buscar Deus porque nós estamos vivendo o tempo de Marta, e nós precisamos também dosar isso para nossas vidas, porque velocidade, querido, nem sempre é algo que é vantagem. Nós vemos na época antiga, as cartas demoravam para chegar tantos tempos, aí ia no barco ou trem. Eu cheguei à época, quando eu pequeno, de participar de enviar carta. E as cartas, quando a gente recebia, depois de algumas semanas, depois de 15 dias, a gente recebia aquela carta, a gente lia, a gente sentia aquela emoção da pessoa escrevendo, parecia que a pessoa estava falando ali. Mas hoje, quem se emociona lendo algum e-mail, nem nada, porque hoje a tecnologia está esfriando muito o ser humano, e nós precisamos desse calor de Deus, dessa palavra de Deus, do Espírito Santo envolvendo as nossas vidas. Então, muitas vezes, querido, a urgência nem sempre é vantagem, porque se você chegar lá na arca, você vai contemplar que o coelho estava lá e a tartaruga também. Então, nem sempre é vantagem a gente viver na correria. O 7º princípio aqui que a arca nos ensina: tenha cuidado com as pequenas coisas da vida, querido. Tenha cuidado com as pequenas coisas da vida. Porque tem gente que se preocupa com as coisas grandes. O elefante estava lá na arca, mas também o pica-pau estava lá na arca também. O pica-pau poderia ser mais perigo para a arca do que o próprio elefante. E às vezes a gente não se preocupa com as pequenas coisas, com os pequenos gestos, com as pequenas palavras. Muitas vezes a gente usa palavras, pequenas palavras, mas de ofensa, e essa palavra agride as pessoas, às vezes maltrata as pessoas, às vezes a gente usa a nossa língua para magoar alguém. Pequenos gestos, queridos, de atitude pode fazer a diferença para o bem e para o mal. Então nós vemos aqui que a lição que a arca nos ensina aqui é que pequenas coisas a gente também tem que se preocupar, tem que tomar cuidado com isso. Tenha cuidado com as pequenas coisas, porque a gente não dá valor para as pequenas coisas. Isso aí é irrisório. Às vezes uma palavra de carinho, um gesto, uma atitude, a gente fazendo isso. Hoje a gente está fazendo esse sorteio aí, não é um sorteio para que as pessoas ganhem, mas é um gesto de carinho que a gente está tendo para com os irmãos que estão se inscrevendo no nosso canal, que estão compartilhando a mensagem, que estão participando, se envolvendo desse projeto espiritual que Deus tem colocado em nosso coração. Então isso é um gesto de carinho. Então a gente tem que cuidar das pequenas coisas para que a gente possa ganhar as pessoas. A Bíblia fala que a gente tem que ser sábio e a gente tem que conquistar as pessoas.
Talvez essa pessoa que ser sorteada vai dar para alguém um presente, e aí esse presente vai ser um motivo dessa pessoa ganhar ela para Cristo, ou uma pessoa que está com o coração turbado, e aí essa pessoa leva a palavra, ou talvez compartilha essa mensagem vai para o coração daquela pessoa, e aquela pessoa recebe aquela palavra como remédio, como um bálsamo que cura a ferida. O oitavo princípio que a arca nos ensina aqui: não importa o tamanho da tempestade, se Deus está com você, o seu barco ainda vai pousar em terra firme, queridos. Todos nós, Noé estava ali, ele não sabia, não tinha nem noção o que era a tempestade, nunca havia chovido. Mas ele creu e ele entrou na arca, obedeceu a voz do Senhor, entrou na arca, e ele estava dentro da arca, e a água começou a cair. Eles ficaram 40 dias e 40 noites com esse temporal. Depois desse temporal, eles ficaram quase mais de 150 dias ali em alto, sobre as águas, a arca sobre as águas. Eles poderiam se desesperar, queridos, mas se Deus está no projeto que Deus tem colocado para você, para a minha vida, Deus está no barco comigo, pode vir as tempestades que vier, nós não vamos naufragar. E ainda nós vamos pousar em terra firme, nós vamos chegar no destino que Deus traçou para nossas vidas. Creia tão somente, querido. Mesmo em meia tempestade, Deus ele está controlando o barco para nossas vidas. Toma essa palavra, tome posse dessa palavra, porque Deus está controlando e vai fazer com que o barco alcance terra firme para que você possa glorificar o nome dele. Portanto, querido, diga não às preocupações, diga não à situação. Nós estamos vendo aí, nós estamos vivendo um processo aí nas nossas vidas. As pessoas, um crê que isso aí, essa doença é tão grave, outros não crê que é tão grave, mas nós temos que fazer a nossa parte e confiar no Senhor, depositar, Senhor, a tempestade de enfermidade está vindo, mas eu creio, Senhor, que o Senhor vai fazer com que eu pouse em terra firme. Amém? Nono princípio que a arca nos ensina, querido: não é o fim para a minha vida. Deus tem uma aliança comigo. Queridos, Deus ele fez uma aliança com Noé. Ali, depois do dilúvio, quando a arca pousou no Monte Ararat lá, e aquele Monte Ararat, o interessante aqui, é só para informação, título de informação, o Monte Ararat, hoje ele vive quase o ano inteiro coberto de neve. E na Segunda Guerra Mundial, os soldados relatam que viram algumas madeiras ali no Monte Ararat, e eles querem crer que era madeira da arca, da embarcação de Noé. E nós vemos que a terra pousou lá, a arca pousou na terra, lá no Monte Ararat, e nós vemos ali que Deus ele fez uma aliança com Noé. Deus ele fez uma aliança conosco, querido. Jesus, quando estava dando o cálice, partiu o pão, deu o cálice, ele falou assim: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazer isto em memória de mim. O Senhor fez uma aliança comigo e com você. O sangue dele foi o pacto da nova redenção para comigo e para com você. Hoje nós somos justificados pela graça do Senhor Jesus, que o seu sangue nos purificou de todo pecado. Então nós temos uma aliança com o Senhor. Deus tem uma aliança, fez uma aliança com Noé. Olha, Noé, eu nunca mais vou destruir a terra com dilúvio. E sempre aparece o arco no céu, mostrando a aliança que o Senhor tem, que Deus não se esqueceu daquilo que ele prometeu para Noé. Deus não se esqueceu daquilo que ele prometeu para a minha vida e para a sua vida. Creia tão somente, confia no agir de Deus. 10º princípio para nós encerrarmos: deixa um legado para as futuras gerações. Queridos, deixa um legado para as futuras gerações. O que é isso? Deixar um exemplo. Ser exemplo. Ser alguém de Deus. Ser alguém como Noé foi. Deus testemunho de Noé falando: esse é um homem reto, um homem íntegro, um homem correto, um homem bom de coração. Paulo ele fala assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ou seja, ele deixou legado, ele deixou exemplo. Paulo é um dos maiores exemplos de evangelista que a gente tem, dos apóstolos, que alcançou a muitas pessoas, muitas vidas. E eu quero dizer, queridos, deixa um legado.
Noé deixou um legado. Noé significa dizer aquele que descansa. Deixa um legado para que as pessoas possam descansar na sua sombra, naquilo que você deixou, naquilo que você representou no reino de Deus. Isso que Deus quer para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, siga, aceite esse evangelho. Você faça a diferença na terra, porque Deus ele vai se agradar de você, da sua vida e a sua geração. O Salmo 112 diz assim: a minha geração será poderosa na terra, porque ele temia a Deus. A sua geração será poderosa na terra, você temendo a Deus, e você vai deixar legado. Eu quero crer, queridos, que se daqui 200 anos o Senhor não vier, eu quero ver um Tonioli Souza sendo usado para mudar a geração, para falar desse amor de Deus, para impactar a vida, para impactar gerações, para aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Isso é maravilhoso. Que Deus abençoe essa palavra que Deus tem colocado no meu coração no dia de hoje. Vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esse momento que passamos aqui. A tua palavra nos ensina coisas maravilhosas e poderosas. Que nós possamos, querido Deus, sentir a tua presença, sentir a tua direção, que o teu Espírito Santo nos direcione a viver uma vida como Noé viveu, uma pessoa íntegra, que se desviava do mal, que era um exemplo. Pai querido, eu peço a tua bênção sobre a vida de cada um dos seus filhos que participaram desse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós chegamos nesse momento de final, do momento Crescendo na Verdade. Agora nós vamos sortear os irmãos que participaram com seus comentários, que é escrito no nosso canal. Nós vamos sortear aqui esse brinde com carinho, essa coisa singela, pequena, mas é do canal da AD Aracion e também do Momento Crescendo na Verdade. Queridos, agora nós vamos sortear os nomes dos irmãos que estão aqui e eu quero que você sinta abraçado por nós, cada irmão. Mais uma pessoa vai ganhar aqui e eu vou estar sorteando aqui, vou balançando a sacola aqui do brinde e vai ser muito bom estar presenteando o irmão que estará ganhando. E a irmã que ganhou foi a irmã Solange. A irmã Solange ganhou a caneca do Momento Crescendo na Verdade. Deus abençoe cada irmão que participou com seus comentários, com seu compartilhamento. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse foi mais um Momento Crescendo na Verdade. Deus abençoe.